Graças a Deus, é um prazer, uma alegria, um privilégio estarmos juntos mais uma vez. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E graças a Deus ela se renova sobre as nossas vidas e nós estamos juntos. O arrebatamento da igreja ainda não aconteceu, mas vai acontecer, você pode ter certeza. Esteja preparado, ainda não aconteceu, senão nós não estaríamos aqui. Mas que em nome de Jesus nós possamos ficar firmes até aquele dia, em nome de Jesus. Fiquei muito feliz que soube que vários irmãos e irmãs aceitaram o desafio, né? Quem lembra do desafio do último sermão? Quem lembra? Alguns lembram-se do desafio. Se você não sabe qual é o desafio, esqueceu, né? Então você conversa com a turma aí da igreja, pergunta qual é o desafio e coloca em prática, tá bom? É muito bom nós honrarmos, abençoarmos a vida dos nossos líderes, a vida daqueles que o Senhor tem colocado para nos abençoar, para interceder por nós, para cuidar das nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, eu costumo dizer, não é uma frase minha, mas muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Em qual desses três níveis você quer estar? Muita oração, amém? Então se coloque em pé, vamos orar. Você está entusiasmado ou não? Está entusiasmado? A gente vem para a casa do Senhor para buscar a presença do Senhor, para receber a unção do Senhor, para sair daqui diferente da forma que nós entramos. Aqui não é um clube, aqui não é uma associação, aqui é o corpo de Cristo reunido. E nós estamos aqui para parecermos cada dia mais com Jesus. Então feche seus olhos, levante suas mãos para os céus e comece a falar com Deus. Você veio aqui nessa noite para falar com o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que te comprou, te resgatou, te salvou, te remiu, pagou um alto preço pela sua vida, aquele que tem te dado saúde, paz, alegria, aquele que tem derramado o seu Espírito Santo sobre você. Eu quero ouvir você orar nessa noite. Eu quero ouvir você orar. Abra sua boca. Não tenha vergonha de quem está do seu lado. Não pense que você não sabe orar. Orar é falar com Deus. Abra o seu coração. Fale com Deus nessa noite. A Bíblia diz que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que tem boca e fala. É o Deus que tem ouvidos e ouve. O Senhor está com seus ouvidos inclinados, atentos ao clamor da sua igreja nesta noite. E você veio aqui para falar com Deus. Você veio aqui para ouvir a voz de Deus. Você veio aqui para adorar aquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória, aquele que é digno de adoração, aquele que é digno de todo louvor, de toda exaltação. E nós estamos aqui, ó Deus, na tua presença, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor tem estado conosco todos os dias, ó Deus, tem nos abençoado, ó Deus, tem nos curado, tem nos renovado, ó Deus, tem nos dado visão espiritual, tem nos dado direção, tem abençoado o fruto do nosso trabalho, tem abençoado as nossas famílias, tem abençoado a nossa igreja, as nossas células, o nosso discipulado, ó Deus. O Senhor tem feito tantas coisas especiais e maravilhosas por nós, e nessa noite nós estamos aqui, ó Deus, para agradecer ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor está conosco. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Obrigado, Jesus, porque quando tu voltaste para perto do Pai, o Senhor nos deixou o Consolador, o Senhor nos deixou o Espírito Santo para habitar em nós. E nessa noite, ó Pai, nós estamos aqui porque o teu Espírito Santo habita em nós. E nós queremos, ó Deus, nesta noite sairmos daqui não da mesma forma que entramos, mas melhores. Queremos, ó Deus, crescer, queremos, ó Pai, melhorar, queremos que o Senhor expanda, ó Deus, as nossas vidas, as nossas fronteiras, alarga, ó Deus, as nossas estacas, que nós possamos, ó Pai, chegar mais longe, que nós possamos alcançar mais, que nós possamos, ó Deus, levar vidas a conhecerem ao Senhor. Pai, abençoa a cidade de Pirapó, Deus. Traz salvação sobre essa terra, Senhor.
traz salvação sobre esse povo. Deus, muda a sorte dessa cidade, ó Pai, que um grande avivamento, que uma onda, ó Deus, de avivamento possa partir, ó Deus, nesta cidade, ao encontro das almas, ó Deus, das vidas que necessitam tanto do Senhor, Pai, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Antes de você sentar, dê um abraço bem forte em 3 pessoas e fala para ele: você é uma bênção em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Fala assim comigo: eu quero me preparar para uma super colheita. Amém? Glória a Deus. Você quer se preparar para uma super colheita na sua vida em nome de Jesus? A Bíblia fala sobre muitos assuntos, inúmeros assuntos. Na verdade, eu acredito que a maioria absoluta dos assuntos dos quais nós precisamos saber e conhecer, você encontra a resposta na palavra de Deus. Tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida agradável a Deus, como diz Pedro, nós temos na palavra do Senhor. E hoje eu quero falar sobre um tema muito especial e muito importante. Eu não sei se você sabe, mas Jesus falou mais sobre vida financeira e econômica do que sobre salvação. Porque uma pessoa que não sabe administrar dinheiro, que não sabe administrar bens, que não sabe administrar aquilo que Deus tem colocado em suas mãos, porque Jó falou assim: eu vim nu para esse mundo e se Deus assim o quiser eu vou voltar nu. Todas as coisas, do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, são bênçãos de Deus. Quem é abençoado aqui? Diga glória a Deus. Você é abençoado? Quer ser mais abençoado ainda em nome de Jesus? Eu quero ser mais abençoado. Mas Jesus nos ensina que a forma com que nós lidamos com as coisas que pertencem a Deus, mas que nós somos apenas mordomos das bênçãos e das coisas de Deus, que a Bíblia diz que a terra e toda a sua plenitude pertence ao Senhor. Nem sequer o seu fôlego de vida te pertence. Tudo é do Senhor. Se o Senhor falar assim: para agora, coraçãozinho, o que vai acontecer com você? Se o seu pulmãozinho parar agora, o que vai acontecer? O seu ar pertence ao Senhor. Todas as coisas pertencem ao Senhor. E a Bíblia fala sobre questões financeiras e econômicas do Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia fala, por exemplo, no Antigo Testamento, quando o povo de Israel toma posse da terra, o Senhor usa o seu servo para dizer: olha, se vocês ouvirem a voz do Senhor e obedecerem os seus mandamentos, então Deus vai abençoar de uma forma extraordinária. E você lê o texto, você vê que fala sobre animais, fala sobre frutos, fala sobre família, fala sobre filhos, fala sobre terra, fala sobre questões materiais, questões econômicas, questões financeiras. E lá diz o seguinte também: se vocês não obedecerem à voz do Senhor e não seguirem os seus mandamentos, então não serão abençoados. Simples e prático, bem claro. E Jesus fala muito também sobre isso, e eu quero compartilhar alguns princípios com vocês nessa noite, para que você possa cada dia mais crescer em nome de Jesus. A Bíblia nos ensina muito sobre as leis e princípios de Deus. Deus estabeleceu toda uma estrutura cósmica. Os planetas não trombam uns com os outros, a terra está alinhada, as estações do ano acontecem, os pássaros voam. Quando você solta um copo, eu falei para o Cris, troca essa taça aqui, porque senão eu vou fazer alguma coisa errada. Se eu bater a mão nessa taça, ela vai cair, porque existe uma lei divina que controla essas coisas. Não adianta você querer soltar a taça aqui no ar e achar que ela não vai cair, porque ela vai cair, porque é a lei de Deus. E uma das leis bíblicas, leis divinas, leis eternas, é a lei da semeadura. Fala assim comigo: a lei da semeadura. É impressionante como que a Bíblia fala muito sobre semente, sobre terra, sobre plantio e sobre colheita. E isso nos traz muitas memórias, nos ensina muitas lições, e é sobre isso
que eu quero falar nessa noite sobre o nosso plantio, sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa vida econômica, como que nós lidamos com essas coisas para honrar a Deus e sermos abençoados, para obedecer os mandamentos do Senhor e ter as bênçãos do Senhor sobre nós. Provérbios diz que as bênçãos de Deus enriquecem e não trazem consigo confusão. Você conhece alguém rico, cheio de problema? Conhece ou não? Às vezes a pessoa é rico, cheio da grana, mas está cheio de problema familiar, está cheio de problema no trabalho, está cheio de problema de saúde, porque dinheiro não é sinônimo de estar tudo bem. Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas está tudo dando errado. E às vezes a pessoa não tem dinheiro e está tudo bem. Você vai na casa da pessoa, até a panela de pressão canta de alegria, né? Porque está tudo bem, está na presença do Senhor, está abençoado. Prosperidade significa ausência de necessidade. Fala comigo. Prosperidade significa ausência de necessidade. Então, cada um de nós temos um nível de necessidade. Cada um de nós temos algumas expectativas, cada um de nós temos alguns sonhos e desejos que devem ser colocados diante do Senhor. E essa lei, ou as leis da semeadura, são muito claras. Então eu quero fazer um paralelo entre essa ideia do plantio e da colheita e da nossa vida financeira e econômica. Eu gostaria que você anotasse. Fala para quem está do seu lado. Você devia trazer um caderno para anotar. Eu vou falar umas 10 coisas mais ou menos que, se você anotar, se você viver dessa forma, eu garanto para você que a partir de hoje a sua vida vai melhorar bastante. Amém? Em nome de Jesus? Você quer melhorar? Quer crescer? Quer colher? Então tá bom. Então vamos lá. Aperta o cinto que nós precisamos correr. Primeira lei. Você precisa plantar semente. Simples assim. Quem não planta, não colhe. Fala para quem está do seu lado. Quem não planta, não colhe. Quando nós observamos a agricultura, a lavoura, nós descobrimos que para que haja colheita, tem que haver plantio. Lá em João capítulo 12, versículo 24, Jesus diz assim: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, o que acontece? Não nasce fruto. Não tem como. A semente precisa ser plantada. Nós não podemos empacotar a semente e deixar a semente guardada. A semente, do ponto de vista financeiro e econômico, significa nada mais, nada menos do que o nosso dinheiro, nosso dízimo, nossa oferta, os nossos recursos financeiros, aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Então, para que haja colheita, a primeira regra é que tem que plantar. Eu gostava no primário, não sei se você fez essa experiência, né? O professor dava um grãozinho de feijão, né? Você lembra? Copinho de plástico, bolinho de algodão, um grãozinho de feijão, e aí você pega e coloca aquele grãozinho de feijão sobre o algodão, joga uma aguinha, e dali uns dias o que acontece? A semente germina. A semente germina. Por quê? Apesar de não estar no lugar certo, ela foi plantada. Então fala para quem está do seu lado, você tem que plantar a semente. A primeira regra para que você possa colher alguma coisa é plantar a semente. Agora, se você plantar a semente e todo dia, irmão Domingos, o senhor que trabalha lá na lavoura, né? Se você plantar a semente, foi lá, plantou na terra, aí todo dia você vai lá e arranca a semente do solo para ver se ela está bem, e põe de volta. E arranca a semente e põe de volta. Ou então se você fica, será que a semente vai produzir? Será que não vai? Vai lá e tira a terra. Não vai funcionar. A semente precisa ser deixada no solo. Você precisa esquecer. Às vezes, eu percebo, a gente já está no ministério já faz alguns anos, e a gente conversa com a turma, né, bate uns papos de vez em quando, e eu já vi, em alguns casos, a pessoa dizer assim, mas eu não vou dar o dízimo, porque 10% da minha receita vai fazer falta. E eu gosto muito de uma frase que diz assim, que é melhor 90% com Deus do que 100% sem Deus. Fala para quem está do seu lado. É melhor
90% com Deus do que 100% sem Deus. Ora, se eu não sou fiel nos dízimos e nas ofertas, automaticamente a bênção que foi prometida por Deus sobre a minha vida financeira, ela está ausente. E se ela está ausente, então a coisa não vai fluir da forma que deveria. Então, em primeiro lugar, nós precisamos plantar a semente. Em segundo lugar, a gente precisa entender que essa semente que é plantada, ela não é minha, ela não tem valor para mim, ela tem um valor para o reino de Deus, para as coisas espirituais, para o crescimento do reino de Deus. Então eu esqueço essa semente. Eu planto e deixo ela lá quietinha. Eu não fico recolhendo ela, eu não fico sacando ela, eu não fico desesperado por ela, mas eu esqueço. Eu fico em paz. Eu relaxo. Eu descanso em Deus. Porque a bênção de Deus enriquece e não traz consigo confusão. Terceira lição que eu aprendo sobre essa questão das leis da semeadura. Você precisa plantar o que espera colher. Fala assim comigo, eu preciso plantar aquilo que eu espero colher. Essa é uma lei clara e simples da natureza. Se você for lá em Gênesis capítulo 1, versículo 12, lá diz o seguinte, que cada planta produzia segundo a sua espécie. Se você plantar um pé de manga, vai nascer o quê? Jaca. Se você plantar um pé de uva, vai nascer o quê? Se você plantar um abacaxi? E se você plantar um pepino? Cada semente produz o seu fruto. Então, eu estou focando aqui na vida financeira, mas você pode pensar em todas as áreas da sua vida. Você pode pensar no seu relacionamento conjugal, você pode pensar na sua carreira profissional, você pode pensar lá no seu trabalho, você pode pensar no seu ministério. Tudo aquilo que eu planto, eu colho. Se eu planto no reino de Deus financeiramente, Deus vai me dar o quê? Dinheiro. Se eu planto amor no meu relacionamento conjugal, eu vou colher o quê? Amor. Se eu planto amizade nos meus relacionamentos profissionais, entre os vizinhos, entre os parentes, eu vou colher o quê? Amizade. Então nós colhemos aquilo que nós plantamos. Eu quero perguntar para você nessa noite, o que é que você está colhendo? O que é que você está colhendo na sua vida? Se você está insatisfeito com a sua colheita, é porque lá atrás você plantou alguma coisa que não devia ter plantado. Sim ou não? Verdade ou mentira? Se eu não estou feliz com a minha colheita, é porque eu lá atrás plantei alguma semente que não devia ter plantado. Se eu tivesse plantado sementes de amor, sementes de alegria, sementes de paz, sementes financeiras no reino de Deus, sementes das mais abençoadas e melhores possíveis, com certeza eu estaria colhendo esses resultados. Então, em primeiro lugar, você precisa plantar semente. Em segundo lugar, você precisa considerá-la sem valor. Em terceiro lugar, você precisa plantar aquilo que você espera colher. O que é que você quer colher? Daqui para frente. O que é que você quer colher na sua vida profissional? O que é que você quer colher na sua família? O que é que você quer colher na sua célula? O que é que você quer colher no ministério? O que é que você quer colher no seu bolso? Na sua conta bancária? O que é que você quer colher? Plante aquilo que você quer colher. Outra lição, outra lei. Você estabelece o tamanho da colheita quando você planta. Se você quer colher muito, irmão Domingos, você tem que plantar quanto? Bastante. É óbvio. Se eu quero colher muito, eu tenho que plantar muito. Se eu quero colher pouco, então planto pouquinho. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Quem planta pouco, colhe. Vamos falar junto? Quem planta pouco, colhe. Mas quem planta muito, colhe
O que você quer colher? Muito. Então você precisa aprender a plantar muito. Se não plantar, não colhe. Se plantar pouco, colhe pouco. Se plantar mais ou menos, vai colher mais ou menos. E se plantar bastantão, vai colher bastantão. Essa é a regra. Simples assim. Outra lei. Você precisa plantar em uma boa terra. Funciona se eu tiver uma boa semente, se eu tiver bom adubo, se eu tiver bom herbicida, fungicida, se eu tiver boas intenções, mas a terra for ruim, não vai resolver. A terra precisa ser o reino de Deus. Eu conheci na minha vida uma pessoa, algumas pessoas na verdade, mas conheci um que me chama muita atenção, já faz muitos anos. Ele falava assim: eu não vou dar dízimo na igreja para encher barriga de pastor. Você já ouviu essa conversa ou não? Eu não vou dar dízimo na igreja para encher barriga de pastor. Fala para quem está do seu lado, barriga de pastor não é cofre. Fala para ele. Barriga de pastor não é cofre. Tem uns que são mais barrigudinhos, né? Tem uns pastores que são mais barrigudinhos. E eles estão biblicamente corretos, que a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor engordam. Eu que não estou confiando muito. Né, Gris? Os que confiam no Senhor engordam. Então, quanto mais fortinho você for, porque você está confiando bastante no Senhor. Né? Então, barriga de pastor não é cofrinho. Ele dizia que não dava dízimo na igreja para não encher barriga de pastor. Então, queridos, o que é a boa terra? O que é a boa terra? É o lugar onde você confia a sua semente. A boa terra é o reino de Deus. A boa terra são as pessoas à sua volta. A boa terra são as pessoas que Deus coloca no seu caminho. A boa terra é onde você tem paz e recebe de volta o resultado. Se nós plantarmos em terra ruim, nós não vamos colher o fruto. Não vamos colher. Porque a lei da semeadura diz o seguinte, que se você não plantar em boa terra, a semente não vai crescer. E aí, você pode ver, por exemplo, lá em Mateus capítulo 13, versículo 8, sobre a parábola do semeador. É claro que a parábola está falando especificamente ou mais focadamente sobre a palavra de Deus. E tem explicação lá na frente. Mas Jesus está usando um exemplo claro e simples, que é um semeador que saiu para semear. E o que ele diz? Uma parte da terra caiu, uma parte da semente caiu numa terra ruim. E aí a semente não deu o resultado que precisava. Mas a parte da semente que caiu na boa terra, fala assim comigo, boa terra. Jesus diz o seguinte, que a semente que caiu na boa terra produziu a 30, 60 e 100 por 1. 30, 60 e 100 por 1. Você já plantou milho? Quem aqui já plantou milho? Já plantou milho? Ah, que legal, várias pessoas já plantaram milho. Quantos grãos de trigo, ou de milho, você planta para colher uma espiga de milho? 1. Então, olha só, você planta um grãozinho, sabe aquele grãozinho que vem na latinha lá? Né? Quem nunca plantou, quem nunca morou no sítio, quem nunca mexeu com isso, aquela latinha de conserva, que tem um monte de grão de milho, você planta um grão daquele, nasce o quê? Um pé de milho. É, seu Domingos? É isso mesmo, né? Então, você planta um grão de milho, nasce um pé de milho. Um pé de milho dá quantas espigas? 2 até 3 espigas. Quantos grãos de milho dá numa espiga? Você já contou? Depende do tamanho, né? Claro. Depende do tamanho. Mas dá centenas. Ou seja, você planta uma semente, nasce um pé, com 2 ou 3 espigas, com centenas de grãos cada espiga.
É isso que você quer para a sua vida, em nome de Jesus? Amém ou não amém? Só depende da bênção de Deus, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A semente que caiu na boa terra produziu a 30, 60, 100 por um. E é isso que Deus quer para nós. A Bíblia diz que Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Mas Deus não é um pai inconsequente. Um pai inconsequente é aquele que dá para o filho tudo o que ele quer, sem que ele tenha responsabilidade. Então nós precisamos ser responsáveis, nós precisamos ser obedientes, nós precisamos estar próximos do coração de Deus para que Deus possa nos abençoar de maneira sem medidas. A Bíblia diz que Deus tem bênçãos sem medidas para nós. É dessa bênção que você quer, amém? Eu quero. Você precisa plantar. Você precisa considerar a semente sem valor, esquece a semente. Você precisa plantar o que espera colher. Você estabelece o tamanho da colheita quando você planta. Quem planta pouco, colhe pouco. Você precisa plantar em boa terra. E você precisa saber que há um tempo entre plantar e colher. Há um tempo entre plantar e colher. Aquilo que você está colhendo hoje na sua vida é o que você plantou no seu passado. Quem está feliz, diz amém. Quem quer melhorar, diga aleluia. Todos nós queremos melhorar. Nós precisamos ser conscientes de que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, se eu quero ter sementes melhores, se eu quero ter frutos melhores, se eu quero ter bênçãos maiores no futuro, eu preciso começar a plantar agora. Hoje, eu preciso mudar a minha semeadura. Então, e preciso saber também que a semente não germina da noite para o dia. Quanto tempo leva para um pé de milho dar o fruto? Para poder arrancar o milho? 60 dias. Algumas coisas demoram mais, outras coisas demoram menos, né? Depende do fruto, depende do que você planta, depende do que você quer colher. Por exemplo, quem já ouviu falar do bambu chinês? Bambu chinês. Bambu chinês é um negócio engraçado. Você planta a sementinha e leva muito tempo para germinar. Você pensa que ela não vai germinar nunca. Leva alguns anos, se não me falha a memória. Depois, quando o bambu chinês ele brota da terra, depois de anos, às vezes, sem germinar, em 6 meses ele pode atingir até alguns metros de comprimento. Em 6 meses. Coisa interessante, não? Então, às vezes, na nossa vida é assim. Uns estão plantando cogumelo, outro está plantando milho, outro está plantando trigo, outro está plantando limão, outro está plantando jaca, outro está plantando pepino, outro está plantando abacaxi, né? E cada uma dessas espécies vão ter o seu prazo, o seu tempo para nascer. Há um tempo entre plantar e colher. Marcos, capítulo 4, versículos 26 e 27 vão falar sobre isso. Marcos, capítulo 4, 26 e 27. Existe um tempo. A Bíblia diz que todas as coisas têm um tempo determinado. Está lá em Eclesiastes. Para tudo há um tempo, um propósito, uma razão. Então nós precisamos saber que tudo aquilo que nós plantamos hoje, nós vamos colher sim. Talvez não no dia que você queria, né? Às vezes a gente quer plantar hoje e colher amanhã. Chacoalha quem está do seu lado e fala, não funciona assim. É no tempo de Deus. Eu vou plantar hoje e vou colher no tempo de Deus. Continuando. Você precisa cuidar da plantação para que haja uma boa colheita. Mateus, capítulo 13, versículo 7, fala que uma parte da semente caiu entre espinhos. Você já teve alguns espinhos na sua vida, sim ou não? Já teve espinho? Às vezes as sementes caem entre espinhos e nós precisamos cuidar da terra, precisamos cuidar da nossa vida, precisamos cuidar dos nossos relacionamentos para que na nossa vida não tenham espinhos. O que são espinhos? Bom,
talvez possa ser uma falta de motivação econômica. Está todo mundo falando assim, 2014 vai ser um ano ruim, vai ser um ano péssimo para os negócios, vai ser um ano economicamente ruim. Aí você aceita esse espinho para a sua vida. E você esquece que Deus está acima da Dilma, Deus está acima da economia global, Deus está acima de todas essas coisas. Não importa o que está acontecendo lá fora. Se você estiver com Deus, você não está em crise, você está em Cristo. Fala para quem está do seu lado, você está em Cristo. E não em crise. Não tem problema, não tem perigo. Não deixe que os espinhos, as palavras, os erros, os mau negócios, as conversas distorcidas, as coisas que te levam para fugir ou para se distanciar da palavra de Deus possam influenciar a sua vida. Não permita que essas coisas aconteçam, que esses espinhos cresçam na sua colheita. Lembre-se também que uma parte da colheita é para semear. O agricultor sábio, ele vai colher o seu fruto, vai separar a pior semente para plantar o ano que vem. Sim ou não? Ele vai colher o seu fruto e vai separar aquele fruto ruinzinho, né? Aquela sementinha esquisitinha, encroado, ele vai guardar para plantar o ano que vem. Sim ou não? Não, de jeito nenhum. Ele vai separar o melhor do seu fruto para plantar de novo o ano que vem. Então nós precisamos entender que tudo aquilo que Deus nos dá, nós precisamos guardar uma parte e investir novamente no reino de Deus. É um processo, é um ciclo, para que a semente não acabe. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, fala sobre isso. É Deus quem dá a semente para o que semeia. E nós precisamos guardar parte dessa semente para semear novamente, para que haja esse ciclo de crescimento. Os dízimos e as ofertas são isso. Deus nos dá recursos financeiros, Deus nos abençoa, Deus nos coloca como mordomos das coisas que Ele tem nos dado, e nós precisamos ser então fiéis e honestos com o Senhor. Fala para quem está do seu lado, dízimo é 10%, se você não sabia. Amém? Dízimo é 10%, não 9%, nem 8%, nem 7%, nem 5%, nem 1%. Dízimo significa décima parte de alguma coisa. A próxima lei. Então, uma parte da colheita é para você semear de novo. E a próxima lei. Uma parte da colheita é para você. Fala, glória a Deus. Você já viu gente que esconde dinheiro no colchão? Conhece alguém? Eu conheci, meu avô escondia dinheiro no colchão. Tem gente que é tão ruim em lidar com o dinheiro, em lidar com aquilo que Deus lhe dá, que ele pega aquilo e esconde, depois morre. E o dinheiro ficou lá. Não usufruiu das bênçãos de Deus. Fala para quem está do seu lado, você tem que ser feliz, irmão, pelo amor de Deus. Seja feliz. Vai lá e compra aquele sapato, né, que você estava sonhando, não tem crise não, né? Vai lá, meninas, vai no cabeleireiro, né, maridos? Libera aí o dinheiro para a esposa ir no cabeleireiro, fazer as mãozinhas, os pezinhos, né? Fazer, né? Dar um trato. Meninos, comprem o sapato, compra a bicicleta, compra o carrinho de controle remoto, né? Tem uns caras marmanjão aí que ainda tá no carrinho de controle remoto. Tem uns marmanjão ainda que tá no Xbox 360, né? Lá na igreja é uma luta, rapaz. Reunião de oração, o povo não quer ir, não. Mas aí a gente tem um evento lá chamado Church Games. A gente joga videogame lá na igreja. E sempre dá 3 vezes mais gente para jogar videogame do que na reunião de oração. Então, a galera gosta muito de videogame. Então, uma parte da semente é para você. Não fica guardando, porque você não sabe o dia de amanhã. Jesus conta uma história muito interessante. Um certo homem tinha propriedades, riquezas, plantou muito e colheu muito.
E aí ele ficou tão feliz que ele falou assim, oh, maravilha, né? Colhi tanto, vou aumentar meu celeiro, vou guardar toda essa riqueza e vou descansar, ficar de boa, esconder no colchão. Aí Jesus falou assim, olha, hoje mesmo vão te pedir a sua alma. E aquilo, tudo que você fez, para quem vai ficar? Para quem vai ficar? Então, às vezes, querido, a gente fica acumulando. Para de acumular. Para de acumular. O amanhã não te pertence. Invista na obra de Deus. Cuide bem da sua família. Curta a vida moderadamente, né? Como diz Provérbios e também Eclesiastes. Cuida bem das suas coisas. Viva uma vida em paz, alegre, contente. Não fica só juntando dinheiro não, porque uma parte da colheita é para você curtir. Uma parte da colheita é para o seu sustento. Está lá em 1 Coríntios 9, versículo 7. Quem planta uma vinha e não come seu fruto? Pergunta o apóstolo Paulo. Todos nós que plantamos, devemos colher o fruto e devemos usufruir desse fruto. É bênção de Deus. Amém? Em último lugar, a sua colheita, queridos, é um milagre. Toda e qualquer forma de colheita, em primeiro lugar e em última instância, é milagre. O pessoal inventa muita coisa, mas quem faz a semente germinar é Deus. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor, diz a palavra. Se não for o Senhor que acrescentar na sua vida, você pode plantar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você pode correr atrás do vento, como diz Provérbios, porque vai ser inútil. Toda a sua colheita é um milagre. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, fala sobre isso. O crescimento quem dá é Deus. É Deus quem manda a chuva. Quem lembra da última vez que eu estive aqui, né? Fale com o manda-chuva. É Deus quem manda a chuva. E para que a semente cresça, é preciso a chuva de Deus sobre a sua vida. A chuva de Deus representa as bênçãos de Deus. A chuva de Deus representa a aprovação de Deus. Se você tivesse que pegar toda a sua contabilidade, né? Tudo aquilo que você ganhou durante toda a sua vida, e tudo aquilo que você gastou, que você investiu, que você fez com aquilo que você ganhou durante a sua vida, e colocasse diante do Senhor Jesus hoje, as suas contas seriam aprovadas ou reprovadas? Mais do que ter a aprovação do leão, né, do imposto de renda aqui nesse mundo, é ter a aprovação dos céus. Porque as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores. Quando nós temos a bênção do Senhor, alegria, satisfação, prosperidade, nós com certeza somos muito mais abençoados em nome de Jesus. Amém, queridos? Quem aprendeu alguma coisa? Você vai plantar melhor agora ou não vai? Vai, em nome de Jesus, seja fiel ao Senhor, faça bom uso da sua semente, faça bom uso daquilo que Deus tem colocado em suas mãos e com certeza você vai ver grandes resultados, você vai ver uma grande colheita de Deus sobre a sua vida. Eu quero terminar com um testemunho. Eu e o Luiz André estudamos numa faculdade e num dia o diretor da faculdade falou, olha, nós vamos ter aqui nessa noite a presença do homem responsável por essa instituição. E aí ele foi, nossa turma reunida, conversando, ele começou a dar o seu testemunho. Um americano, pobre. Pergunta para quem está do seu lado, você é pobre? Pergunta para ele, você tem certeza? A gente não sabe o que é pobreza. Tem muita gente pobre de verdade. Então ele era pobre, e aí se converteu, começou a ir para a igreja, começou a ficar firme com Jesus, e pediu para o Senhor para que pudesse investir na obra de Deus pesadamente. Talvez você invista na obra do Senhor. Talvez para você dar um dízimo de R$50, R$100, já é muito. Mas talvez você está sonhando em dar um dízimo de 5 mil, de 50 mil. Eu tenho um amigo meu em Londrina, que ele é filho de um grande empresário, e o dízimo dele
dá mais de 50 mil reais por mês do pai dele. Quem quer? Você quer? Ele também era pobre. Esse meu amigo conta que quando ele era criança, ele morava numa casinha de madeira e o pai dele era vendedor de porta em porta. Hoje tem uma das maiores empresas de Londrina e região. Convertido, crente no Senhor. Então o dízimo dele hoje é mais de 50 mil. Mas voltando lá na história do cara, ele era pobre, pediu para Deus abençoá-lo porque ele queria investir muito na obra de Deus. Deus deu para ele uma estratégia. Ele inventou uma tinta especial para pintar motores que esquenta muito. Em resumo, ele inventou essa tinta, patenteou, montou fábricas, montou uma série de coisas, montou empresas na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil, em outros países e ficou milionário. Tá bem? Resumindo, ficou milionário. Quando ele ficou bem milionário, aí ele já estava investindo em vários lugares, investindo em vários missionários, plantando igrejas e especialmente investindo em instituições de ensino. Ele sozinho bancou inúmeras instituições de ensino ao redor do mundo inteiro, inclusive a faculdade onde nós estudamos. Ele deu sozinho na época mais de $1 milhão para que a faculdade sul-americana fosse implantada em Londrina. E aí no final das contas, quando ele veio em Londrina, ele estava testemunhando que ele vendeu todas as empresas, todo o grupo, todos os negócios dele, abriu uma conta e estava dando todo o dinheiro para a obra de Deus. Todas as empresas do mundo inteiro. Ele ficou só com uma casa, um carro e deu um dinheirinho para os filhos. E falou, meus filhos vão precisar produzir a partir disso a vida deles e crescer e desenvolver. E aí um bonitão levantou e falou assim, mas o senhor vendeu as empresas, colocou todo o dinheiro na conta e está dando todo esse dinheiro para instituições, para missões. Por que o senhor está fazendo isso? Eu falei, olha, porque hoje eu tenho muito mais do que eu tinha quando eu era novo. Mesmo dando quase tudo que eu tenho, ainda assim eu tenho muito mais do que eu tinha. E assim como o Jó, eu vim quase sem nada. Para que é que eu vou ficar acumulando, guardando coisas e morrer e ficar com milhões na minha conta bancária? Até o dia que eu morrer, eu quero acabar com todo o meu dinheiro na obra de Deus. Sabe por que muitas vezes a gente não cresce financeiramente, Deus não abençoa, Deus nos prospera? Porque nós somos gananciosos. Deus não nos dá, porque como diz Tiago, nós queremos só para nós mesmos. Nós não estamos pensando no reino de Deus, não estamos pensando no pobre, não estamos pensando na viúva, não estamos pensando no necessitado. A gente só quer para nós mesmos. Então que a sua mentalidade mude nessa noite. Que você fale assim, Deus, eu quero ser milionário para investir milhões no seu reino. E Deus vai te abençoar. Amém? Fique em pé em nome de Jesus, vamos orar. Pai, a tua palavra foi lançada, Senhor, porque ela é a boa semente. E nessa noite, Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor já nos deu todas as bênçãos materiais, físicas, espirituais, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, por tudo que o Senhor tem nos dado. Mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem muito mais ainda para dar. O Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor é dono de todas as coisas. Os céus e a terra pertencem ao Senhor. Deus, nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, Pai. E nós sabemos, ó Deus, que se formos fiéis ao Senhor, se formos obedientes à Tua palavra, se, ó Deus, seguimos os Teus mandamentos, o Senhor nos dará ricas bênçãos. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha prosperar esta igreja. O Senhor venha prosperar esse povo, Pai. Que o Senhor venha a nos conscientizar de que precisamos, ó Deus, entender que tudo vem do Senhor e tudo volta para o Senhor. Pai, nada que temos é nosso, tudo é teu. Os nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Deus, são apenas uma expressão de amor e fidelidade ao Senhor, para que o Senhor possa, ó Deus, nos abençoar cada vez mais. Ó Deus, que em nome de Jesus não haja necessitados entre o teu povo, que não haja, ó Deus, falta
entre o teu povo. Que esta igreja possa, ó Pai, investir em missões, que esta igreja possa investir em assistência social, que essa igreja possa investir, ó Deus, em projetos na comunidade, que ela possa, ó Deus, fazer obras de caridade, que em nome de Jesus, ó Deus, as fronteiras, ó Deus, as estacas desta comunidade possam ser alargadas em nome de Jesus, por causa das bênçãos do Senhor e da fidelidade do teu povo. Assim eu oro e abençoo esta igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Fala para quem está do seu lado, você é próspero em Cristo Jesus.